Bom, enquanto o pessoal vai entrando, vou falar a respeito da live de hoje, que é a relação entre os peritos de engenharia e companhias de seguro, que praticamente é a atuação que eu faço. E eu conheço o Frank de longa data, aí há mais de 20 anos, né? E nós resolvemos compartilhar com vocês essa vivência que nós temos no mercado de seguro. E nada melhor do que o Frank para poder participar dessa live, que além de ser uma pessoa que eu conheço há muito tempo, um grande amigo e um companheiro de trabalho, e foi também ele que me deu a minha primeira oportunidade no ramo de seguros, né? Então nós temos bastante coisas interessantes para falar. Aproveitando, gostaria de deixar um recado para que vocês que não se inscreveram na live, que se inscrevam no link da bio, para que nós possamos depois enviar o material complementar, né? Quero deixar também aqui uma mensagem que eu vou reforçar durante essa live, de que nós já temos o próximo tema para a live que acontecerá dia 22, que é a terça-feira próxima, e que excepcionalmente, em função do nosso convidado, será às 19 horas. Essa próxima live ela será sobre atuação do perito na área de engenharia de segurança do trabalho, engenharia e saúde no trabalho, né? Que vai ser com um especialista em engenharia de segurança, perito judicial e CEO da Lavor Perícias, que é o Carlos, né? Nós já fizemos alguns trabalhos juntos e eu vou passar durante a live aí mais algumas informações para vocês. Boa noite, Aline, prazer você estar aqui conosco, hein? Nós temos aí o Rio Grande do Sul em massa agora, hein? A Maria, a Aline, né? Prazer em tê-la aqui, Aline. Bom, eu vou apresentar para vocês, preliminarmente aqui, o nosso convidado. O tema da nossa live é a relação entre peritos engenheiros e o mercado segurador. O nosso convidado é o Frank Bozic Jr. Ele é engenheiro civil, pós-graduado em administração e economia na Mauá e IBMEC, trabalha no ramo de seguros há 27 anos, tem experiência em multinacionais na área de seguros gerais, que abrange risco de engenharia, property e incêndio. E ele é apaixonado pela engenharia e seus ramos. Então nós vamos bater um papo hoje com o Frank e vamos passar aí um pouco da nossa vivência. Um tipo de pergunta, algum comentário, fiquem à vontade, tá bom? Boa noite, Débora. E aí, Frank? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Roberto? Como que você está, cara? Tudo bem você? Bom te ver. Tudo ótimo. Vamos Prazer. falar um pouquinho aqui de perícia, seguro, um pouco das apólices Sim. aí, da nossa vida profissional, né? E divulgar um pouquinho Sim. do nosso conhecimento aí com o pessoal aqui que estiver bem interessado aqui. Boa noite a todos aí. Sim. Obrigado por prestigiar o Roberto aqui. Para mim é um prazer dividir esse espaço com ele, que é um amigo de longa data, né? A gente tem amizade pessoal, profissional e um respeito mútuo aí, um torcendo pelo outro, um pelo outro, né? Sempre, né, cara? Então vamos em frente. É prazer em estar com você, Frank. Nós temos aqui vários participantes já que costumam estar nas nossas lives, né? E cada semana nós trazemos um tema novo. As 2 últimas semanas falamos sobre o papel do perito judicial, tiramos dúvidas. E aí hoje falaremos sobre seguro e nas próximas teremos já outros temas aí a abordar. Um deles será a engenharia de segurança do trabalho e eu estou tentando trazer aí um outro segmento da engenharia aí, né? Que convidei a pessoa hoje, vamos ver se ele vai topar, né? Então, Frank, eu queria que você desse uma introdução e falasse um pouco mais sobre você, se apresentasse aí, falasse um pouco mais do seu trabalho. Eu trabalho com seguros há 27 anos, né? Entrei como estágio, né? Meu primeiro emprego em seguros foi um estágio numa multinacional, né? Onde eu trabalhei por 14 anos. Comecei como estagiário de engenharia, do ramo de engenharia, onde eu pude conhecer todos os ramos da seguradora. E em 6 anos eu já era diretor de sinistros da companhia, foi a área que eu escolhi, né? Escolhi sinistros porque eu acho que eu gosto de resolver problemas, de entender a estrutura, o que ocorreu e tudo mais. Depois eu trabalhei 2 anos na Sul América, depois também que é conhecida por todo mundo, né? E hoje está 10 anos já na Berkeley, que é uma empresa americana, né? Com sede em Connecticut.
hoje é uma empresa com linhas financeiras no ramo forte de engenharia, né, que é um dos principais ramos que a gente tem e que a gente atua, né, engenharia, equipamentos também. Como eu falei, eu sou apaixonado por seguros, né, acho que o que a gente precisa é cuidar do nosso patrimônio e é uma ferramenta ótima para a gente, né, trabalhar Sim, e cuidar, né, e se manter. Então, tive o prazer, né, de estudar com você na faculdade, né, há muito tempo atrás. Nos formamos é, juntos e acompanhamos nossa vida profissional, pessoal, sempre em conjunto, né? é Faço verdade. questão de encontrar o Roberto, pelo menos uma vez a cada 2 semanas, um tempinho, mas a gente está se falando todo dia, né? Isso é uma coisa É, que muito legal, né? Amizade no respeito mútuo aqui, um sempre torcendo pelo outro, né? E aí, sim, bom, o assunto é muito legal, muito bom que você introduziu esse assunto da perícia, né? A perícia judicial, tanto a perícia judicial quanto a perícia em si, né? É um ponto muito relevante, né? Um ponto muito técnico, que merece muito estudo, né? Muito aprofundamento de causa, né? Eu digo que sempre a utilização do seguro é quando você tem um acidente, uma necessidade, né? Que você precisa sim, descobrir o que ocorreu, né? E a atuação do perito, o perito é fundamental tanto para a seguradora quanto para o segurado, né? O ideal é que esse seguro, que todo seguro, o ideal é que proteja seu patrimônio e que na hora que você mais precisa ele te atenda, né? Então, por isso que sim, é importante você ter as coberturas que você precisa, né? Numa obra de engenharia, você cobrir desde a fundação até a sua conclusão e depois ainda a fase de manutenção da obra, né? Então, tudo isso tem um seguro específico que garante para o proprietário a propriedade dele, né? O andamento, o funcionamento e a ação, né? Em caso de um acidente que você tem, a seguradora sempre quer descobrir a causa e consequência. Isso não é um interesse só da seguradora, né? Mas o interesse se tiver vítima do Ministério Público, do Corpo de Bombeiros, né? É um conjunto sim, de estudos da própria de engenharia, né? Para ver o que ocorreu, né? Para ver o que gerou esse acidente, né? Se foi um acidente, um incêndio, pode ser decorrente de um vazamento, pode ser decorrente de uma falta de manutenção. Então, um desmoronamento, a gente participou de um desmoronamento grande, né, Roberto? Que sim, inclusive no prédio morava o presidente do CREA local, né? Então foi um caso isso. que bem emblemático, né? Por que ocorreu esse desmoronamento? Um prédio, né? Um prédio num local nobre da cidade, um prédio de alto padrão e, né, de uma hora para outra ele desmoronou, né? Então tudo isso o perito estuda a causa e nos apresenta. O perito não precisa conhecer seguros, não precisa nem ler a pólice, né? Ele tem que ser especializado no ramo que ele atua. Se é civil, engenharia civil, É, se é de equipamentos, um engenheiro mecânico, né? Um mecatrônico, um elétrico. Hoje a gente tem até de tecnologia, né? Porque você tem o seguro do cyber também. Então é muito interessante, né? Mas, Roberto, por favor. Boa noite, o Gilberto. Tá chegando por aí, o Frank, nosso amigo aí, parceiro de trabalho também, né? Uhum. A Viu, Gilberto Frank? também Então, é um apaixonado pelo seguro também, conhece muito. o que ocorre então é que o evento, né, que seria o sinistro, assim que que ele ocorre, ele é comunicado pelo segurado à companhia de seguro, né? E aí que vocês dão o start para a participação do perito, né? Isso. A Dessa forma gente. que acontece, não é isso? Isso. Quando o segurado tem um acidente, uma ocorrência, né? A primeira coisa que ele faz é realmente, dependendo da urgência, né, comunicar ao Corpo de Bombeiros, se for um incêndio, né, a polícia, se for um roubo também, e a seguradora. Então, esses três, Uhum. né, tanto a entidade pública quanto, está sempre em conjunto. Né? Então, chamou a seguradora. Então, nós vamos, primeiramente, receber essa comunicação, avaliar o risco, e aí sim, vamos pedir o trabalho do perito. Né? Falar, puxa, ocorreu um incêndio numa empresa, né, que ocorreu. Vamos ver o que ocorreu, o que aconteceu, qual que é a causa. Né? Sempre causa e consequência. Para o segurado, o incêndio, a consequência é a perda do que ele tinha devido ao incêndio. Para a seguradora, o incêndio é a consequência. O que causou o incêndio? Né? O que gerou o incêndio? O Sim, que gerou o desmoronamento? Né? Então, um exemplo típico também, porque, como eu falo, segura para proteger o patrimônio. Né? Então, eu vou precisar de um perito, às vezes, não só para entendimento de causa, entendimento de prejuízo, mas entendimento se aquela obra continua viável. Né? Então, você vai lá, quando você contrata o perito, ele vai ver onde que o que foi atingido
incêndio, se o concreto perdeu a propriedade dele, né? Se a ferragem foi atingida, se isso precisa ser demolido ou não, se pode ser corrigido, né? Isso tudo o perito tem facilidade em conseguir. E a importância do perito são as perguntas que ele faz. O perito também elabora alguns quesitos técnicos, né, que devem ser elucidados. Então, ele fala, puxa, isso aqui eu preciso do ensaio, pega uma amostra lá de um concreto, né, para entender a patologia do incêndio, o que ocorreu. Então, o perito faz todo esse trabalho de auxílio. Né? Então, quando vem um laudo do perito, você se sente confortável de que aquilo foi trabalhado por um especialista, um técnico que entende disso, que entende do assunto, e vem colaborar para a gente terminar o processo, né? Então, concluir um processo, né? E apresentar isso para o segurado. Então, quando o perito ele faz um trabalho muito interessante, porque ele está fazendo um trabalho não só para a seguradora, mas para o próprio segurado. Os laudos são compartilhados, porque quando você entra no local para fazer uma peritagem, uma regulação, um trabalho de campo, você está entrando na casa dele, né, na propriedade dele. Então, você tem que pedir autorização e tudo que você faz lá tem que ser dividido em conjunto. Então, ele tem acesso a essa documentação. Então, muitas vezes, esse laudo do perito vai servir muito para o segurado para ele entender os serviços que ele tem que fazer de correção, né? Primeiro de reconstrução, manutenção e correção também. Então, é muito importante, né? O trabalho do perito é importantíssimo, né? Numa questão, um casamento junto com as apólices de seguro muito importante. E também, não só no sinistro, né, Roberto, mas também a gente também já pediu o serviço de você na prévia, né? Às vezes eu vou fazer um seguro de uma obra, eu peço, Roberto, como que está essa obra? Às vezes é uma obra iniciada, né? Que eu vou pegar o seguro de uma outra seguradora, eu quero saber como que ela está. Então eu falo, Roberto, como que está essa obra? A medição dela está correta? Ela evoluiu, né? Tem algum problema de fundação, problema interno, externo? Você também se recorda que uma vez nós fomos para Campinas que o cara tinha uma obra imensa, né? E não tinha contratado o risco de projeto, lembra o erro do projeto? Nós fomos lá apresentar, até o corretor falou, pô, primeira vez que alguém é tão claro com a gente, o segurado também agradeceu, né? Falou, puxa, que veio aqui a seguradora e um perito esclarecer para a gente o que aconteceu. O cara ficou encantado com o atendimento que foi dado, né? E era para dizer ou não, né? A gente foi, mas ele ficou muito satisfeito. Falou, puxa, eu tenho um não e entendo por que é não, né? Porque tinha dois especialistas lá, eu em seguro e você em peritagem, né? Você explicando o que aconteceu. Então, isso é um serviço, né, que não tem valor, né? Tão rico que é, né? Tão consistente. Sim. No caso, nós temos também a participação de outros profissionais, né, parceiros na área de seguro, como, por exemplo, que estão participando da live aqui, a Aline, que é reguladora no Rio Grande do Sul, né? Que tem uma empresa de regulação. O Gilberto já trabalhou bastante com regulação e outros profissionais, né? Então, o regulador, ele faz todo aquele apanhado das documentações e caracterização do sinistro, mas quando vê a necessidade de um especialista, que seria um perito, aí ele solicita à seguradora que encaminhe o perito, não é isso? Exatamente. Porque o regulador, na verdade, é diferente do perito. É totalmente diferente o regulador do perito, né? O regulador, ele não... ele conhece o seguro, né? Então, ele pega a apólice, ele faz a regulação do seguro, que é o enquadramento da causa e consequência dentro das apólices e dentro das coberturas contratadas. Então, você tem uma apólice de engenharia, você tem 20, 30 coberturas contratadas, você tem uma apólice de incêndio ou de ramos elementares, lá que você tem riscos nomeados, são apólices grandes, né, que o segurado nomeia o risco, separa ele, dá valor para ele, dá capacitação. Então, o regulador conhece muito a apólice, ele sabe o seguro. Mas ele fala, puxa, ele chega numa situação, como eu te falei, tem um desmoronamento, ele fala, pô, desmoronamento, tem a cobertura, tem tanto. Mas o que causou esse desmoronamento? É um risco coberto? É um risco não coberto? A apólice, a tendência dela nessas coberturas nunca cobrir também o dolo, a má-fé, né? A falta de manutenção, porque você é obrigado também, não é porque você é seguro, você transferir a sua responsabilidade de cuidado com os seus bens para a seguradora, né? Então você fala, puxa, eu tenho seguro, vou deixar meu carro aberto na rua, né? Vou dar um exemplo de um seguro mais simples de entender também, mas eu não vou mais me preocupar com a manutenção do meu gás encanado, não vou me preocupar com... Não, você tem que manter, né? O seguro é para proteger, é uma proteção que você tem para o seu patrimônio, mas a manutenção, tudo que é devido, você tem que continuar executando, né? A pólice é um complemento. Então, o regulador, ele vai precisar do perito, é um braço para ele, né? Lógico,
muitas vezes vai ser um trabalho em conjunto, né? O regulador fala, vai entregar para o perito o que ele precisa. Olha, preciso que você veja isso, né? Então, você tem uma área grande, em algumas, uma fábrica, preciso que veja a seção 7, 10 e 15, que eu não consegui encontrar o que causou aquilo lá, quais são os danos, né? Então, tem lá um problema estrutural. Eu não sei avaliar problema estrutural. Eu desconfio que tenha, porque ele ficou sujeito a um calor intenso, né? O concreto perdeu a sua propriedade, né? Foi submetido a muita tração, né? Ele pode ter, posso ter que substituir algumas vezes, mas ele não tem essa capacidade, né? Ele não, agora o perito sim, né? Então o perito é um estudioso do assunto. Então o regulador fala, puxa, você vai nessas sessões, o perito vem e ele completa o laudo do regulador, né? São dois profissionais distintos mesmo, né? Distintos. Agora, uma coisa curiosa é que eu não sei se é um hábito, mas habitualmente acontece na nossa área, você sabe disso, eu também, que quando acontece um sinistro, vamos supor que tem ali 1 milhão, que seria o total da importância segurada, né? Uhum. Então você vai fazer ali, eu vou fazer o laudo, por exemplo, é um incêndio em um apartamento. E aí o pessoal quer receber o total da importância segurada, o total da IS, quer receber 1 milhão, né? Então, no caso, nós, como peritos, nós vamos fazer todo aquele detalhamento para mostrar que o devido, por exemplo, é 800, não é 1 milhão. Exato. Né? Então, o papel do perito tem que ser extremamente técnico e ter bastante embasamento, porque o segurado, muitas vezes, tenta receber o valor, ele entende que por ele ter um seguro de 1 milhão, ele tem que receber 1 milhão quando acontece sinistro. Exatamente. E enquanto que o papel da seguradora não é pagar o total da importância segurada, se fosse assim, não teria perito, né? Só teria alguém para preencher um pagamento lá e dar ordem de pagamento, não é isso? Não teria perito e não teria prêmio para pagar. Imagina o preço do seguro que seria isso, né? Na verdade, o que ele tem que entender? Quando ele colocou a verba dele de 1 milhão, é o valor que ele tem de perda. Uma perda provável que ele possa ter a perda total na sua propriedade, depende do seguro, né? Então você fala, puxa, aqui se eu tiver um incêndio e me devastar totalmente, eu vou perder 1 milhão. Né? Essa é a minha conta aqui que eu fiz, o somatório das importâncias seguradas e tudo mais. Mas existe a perda parcial. Eu não posso gerar lucro para o segurado. O segurado não pode ganhar dinheiro com o seguro. O seguro é para repor o bem exatamente no momento do sinistro. Como ela era dali para trás, melhorias e tudo mais, ele pode fazer, mas não com o dinheiro do seguro. O dinheiro dele. Fala, puxa, já que eu vou reformar aqui, eu vou investir um pouco mais, né? Vou mudar essa fachada que já é antiga, isso é uma melhoria, né? Então, isso não é garantido pelo seguro. Então, você tem as perdas parciais, né? Então, puxa, eu tenho 1 milhão, mas para te entregar da forma que estava no dia do sinistro, eu te pago 700 mil. E só que, como que eu vou provar isso? Com o perito. Né? O perito vai falar, olha, aqui você vai gastar tantos metros disso, tanto material disso, isso é uma reconstrução, aqui é uma alvenaria, né, tal, desse tipo, né? Então, você lembra que a gente teve um caso de incêndio grande também, que tinha uma madeira lá que ninguém encontrava, lembra disso? A gente teve que buscar, né, o tipo de piso que o cara tinha, que era dificílimo, né? Mas e era uma situação difícil mesmo, porque era um desses casos que falou, então você me entrega a AIS e não, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, vamos levantar. Eu te garanto que eu te entrego aquilo que estava no momento do sinistro. A gente conseguiu, né? Com a ajuda do perito, procurou fontes, foi buscar em vários lugares, em determinados fornecedores e montamos, né? Então essa é a ideia. Isso é muito comum, né? Muito comum mesmo. O pessoal confundir as coisas. Fala, puxa, eu tenho um seguro de 10 milhões, né? Se eu acontecer qualquer coisa, não é isso, né? Então, e outra, você tem que fazer o seguro mais próximo da realidade, do seu bem, né? Se você fizer a menor, você vai ter um rateio também, né? Porque o rateio, um exemplo simples de você entender o rateio, vamos supor, você tem uma empresa que ela está avaliada ali, se você tiver a perda em 10 milhões, você faz por 5. Então, você está cobrindo só 50% da sua empresa. E você não sabe o que está coberto. O exemplo simples que eu dou são de barris, né? Você tem 5 barris e você faz o seguro de 3. Quando pega fogo 3, você não vai pagar os 3. Você vai pagar 1,5, porque você não sabe qual os 3 eram segurados, né? Então, você tem o rateio, né? Você aplica o rateio, ele não fez seguro de tudo. Ele fez parcial, né? Então,
é muito importante isso aí. Isso quem ajuda, quem informa e o próprio cliente é o corretor de seguros. Por isso é importante ele contar com o corretor, né? Que conheça esse tipo de risco, que oriente ele nas importâncias seguradas a serem contratadas. Né? Especializado naquele ramo, né? Especializado naquele ramo. Não faça aventura, né, com o seu patrimônio. Você fizer aventura com o seu patrimônio, procurar preço, procurar economizar no seguro, você vai ter problema. Aí é os problemas que a gente já conhece. Você falou, pô, eu não recebi o que eu devia, a seguradora aplicou o rateio, mas isso começa antes do sinistro. Né? Quando você vai fechar a pólice, essas informações são fundamentais. Corretoras, seguradoras sérias vão te apresentar o questionário de risco. Esse questionário tem que ser preenchido da melhor forma possível. Se eu vou fazer uma obra de engenharia, eu tenho um terreno, então eu tenho que colocar quanto tempo essa obra vai levar, qual o valor total desse orçamento da obra, se eu vou ter fundação, quanto tempo vai demorar essa fundação, quanto tempo, se eu tiver paralisação na obra, eu posso ter, você conhece bem a obra, às vezes vem alguém lá e fala, quer fiscalizar, vem um fiscal e fala, puxa, aqui tem trabalho escravo. Isso a gente tem, isso é o dia a dia, né? Fala, puxa, eu quero ver o registro desses caras. Paralisa a obra. Comunica a seguradora que a obra paralisou, porque esse risco ele está paralisado. Essa pólice vai voltar à vigência quando o risco voltar a ocorrer. Se você paralisa, você pode até estancar essas coberturas, mas você deixa pendente coberturas de roubo, porque a obra está lá, está paralisada, mas às vezes tem cobre lá dentro, tem material importante lá dentro. Então, você mantém algumas coberturas vivas, né? Comunicando a seguradora que ela está paralisada, que é um agravamento de risco, pode ser um agravamento de risco, ela vai trabalhar nisso. Vai falar, está paralisada, eu vou te cobrar esse período, vou te cobrar um adicional, aí eu volto com ela lá na frente, né? Depois do tempo de paralisação, com um novo cronograma, eu faço um endosso na pólice com extensão de prorrogação da vigência dela, né? Então, isso é importante, por isso que eu falei, tem que ser o técnico, tem que ser o especialista, né? Não dá para brincar com o patrimônio, né? A gente está falando aqui da inclusão de perito, e o perito ajuda muito nisso, né? Então, às vezes, sabe que às vezes no primeiro, quando o segurado tem esse sinistro, tem esse impacto, aí ele aprende, né? Ele fala, puxa, eu vou fazer sempre com vocês, porque veio o perito, me explicou tudo que eu não sabia sobre seguros, porque o cara é leigo, né? Na verdade, ele é mais seguro, né? Não entende? Então, o corretor é muito, muito, muito importante também para apoiar. E apoiar a gente, Roberto. A gente no processo também. Eu, como o técnico de sinistro, você, como o perito, se ele não abrir as portas para a gente tem que ter uma dificuldade. Então, tem que abrir as portas para mandar documentação, para fornecer toda a informação. Eu digo assim que a regulação e o trabalho de sinistro da pólice é um trabalho espelho. Quanto mais rápido ele me manda, mais rápido eu fecho. Quanto mais longo a distância, mais longo o reflexo, mais longo eu pago. Eu vou demorar para analisar, né? Então, porque se ele for te alimentando de documentação, mesmo que seja parcial, lotes parciais, você já vai montando sua informação. E você vai vendo já que você vai precisar, não vai, né? Um trabalho importante também do perito é, no momento inicial, você já conseguir elaborar, pelo menos em 24 horas, 48, um preliminar para deixar com o segurado com a relação de documentos que você precisa. Isso é muito importante, né? A seguradora tem 30 dias para pagar o segurado ou negar o sinistro para concluir o processo, né? A partir da entrega do último documento. Mas isso é fiscalizado por que órgão? Pela SUSEP. A SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados, né? Então, nosso órgão regulador, né? Ela acompanha, ela multa, ela aplica multa, sanções. Se você for recorrente, isso prejudica bastante a imagem da seguradora, pode ter sanções mais rígidas, né? Então, isso acontece. Comum, não é comum esse prazo é suficiente, eu falo em 99% dos casos, quando ocorrer algum caso que não seja, você negocia prazo com o segurado, né? Fala, puxa, com esse montante de documentos, você vai falar, perícia, eu não vou conseguir fechar em 30 dias, porque eu preciso checar essas informações, né? Puxa, às vezes tem um laudo meteorológico, alguma coisa, eu preciso checar, né? Isso aqui, eu estou com uma amostra aqui, com um campo de prova aqui, que eu mandei para o IPT, né? Tá com eles lá, ele falou que são 45 dias. Então, eu vou negociar com o cara, né? Falar, puxa, eu não vou conseguir concluir em 30, mas em 60 eu concluo. Certeza, porque eu tenho aqui as datas, né? Mais ou menos que eu negocio, mas é importante ele te munir dessa documentação o mais rápido possível, né? Eu falei que o engenheiro André ele tem uma dúvida aí.
Ele perguntou se na área de civil, em obras civis, também tem resseguro. Sim, sim. O resseguro, na verdade, o resseguro é uma proteção extra da seguradora, né? O que ocorre? A SUSEP mesmo, ela determina um limite técnico para cada seguradora. Então, isso é voltado com o patrimônio da seguradora. Cara, é impossível hoje, por isso eu falo, uma seguradora de primeira linha, quebrar ou falir ou não te pagar por falta de solvência. É impossível. As seguradoras são solventes. A SUSEP fiscaliza isso de perto. Ela vê o FIP, toda a parte contábil, a saúde financeira da seguradora é checada a cada período, né? Então existe auditoria, a gente é muito checado sobre isso. Então a seguradora ela tem seguradora alguma vai correr um risco de falir ou não pagar. Só que o seguro, como falar numa linguagem assim, seria o seguro do seguro. Então tem um limite. Vamos supor que eu tenho um limite lá de 100 milhões. Eu tenho uma pólice de 500 milhões. Então, esses 400 milhões excedentes, eu vou trabalhar ele com os resseguradores. Então, eu tenho um contrato, todas as minhas apólices, eu tenho um contrato de resseguro, que é um contrato padrão, que vem uma parte que é uma cota, um excedente de danos, e, enfim, tem todas as coberturas lá que eu negocio com ele. Então, eu tenho um resseguro. Ou posso trabalhar também com co-seguro, com as outras seguradoras também. Então, meu patrimônio da seguradora também, quando eu garanto o patrimônio de uma empresa, ela pode apostar que essa seguradora tem condição. Ela aceitou o risco, ela tem condição de aceitar. Se for um risco que ela está fora do contrato, existem os contratos facultativos. Né? Facultativo é fora do padrão. Sim. Então, eu recebi lá, vamos supor um exemplo eu tenho um limite de 100 milhões e tenho uma pólice de 1 bilhão. Eu vou negociar facultativo com nossos resseguradores, porque o próprio ressegurador ele faz a retrocessão com outros parceiros. Então, vamos supor, eu escolhi um ressegurador A, ele tem uma capacidade, essa capacidade excedente, ele faz uma retrocessão de resseguro com demais e faz o rateio desses valores. Então, a operação de seguro tem uma legislação muito rígida, a seguradora vai te pagar, não vai quebrar, nem hipótese alguma, né? Então, é um processo que funciona bem sobre a lei, muito rígido, né? Que o Brasil é referência, né? Então, as seguradoras brasileiras e as resseguradoras que aqui operam, né? São muito fortes e muito fortes mesmo financeiramente, né? Não corre o risco de ter nenhum problema. Boa pergunta, gostei bastante dessa aí, né? Fugiu um pouquinho, né? E a questão da relação dos resseguradores com o perito e reguladores, né? A gente, como segurador, a gente compartilha. Então, eu falo, puxa, eu tenho um sinistro, eu tenho que comunicar, né? A gente tem um convênio um acordo com eles que eu comunicaria, seria sinistros muito grandes, mas para trocar informação, a gente acima de 250 mil dólares, a gente compartilha com eles algumas informações, nada formal, por e-mail, né? Mas eu falo, estou contratando aqui o Roberto, da Tecnoprat, manda o seu currículo, né? E estou contratando um regulador. Fala, puxa, estou contratando aqui um regulador A, B, C e tal. Aí ele aprova, né? Eu mando o seu orçamento, você fala, ó, o orçamento do Roberto para fazer X, da reguladora é tanto, ele está cobrando por hora, estima tantas horas, como estimativa, pode ser mais, pode ser menos, mas eu já mando para eles também. Eles dão um acordo e a gente opera em conjunto, né? Então, essa relação do ressegurador com o perito, com o regulador também, né? O contrato dessas prestadoras são com as seguradoras, né? Mas é compartilhado com o ressegurador, sim, né? Isso... O Fábio estava comentando aqui sobre o prazo de prescrição de ressarcimento, que ele sempre fica atento a esse prazo, também tem uma regulamentação. O prazo de prescrição de ressarcimento, ele tem que ficar atento mesmo, né? Ele pode... A prescrição de 2 anos, a prescrição de 1 ano, se você tem um problema em armazéns gerais, são 3 meses, então você tem que correr muito, né? Tem que negociar, são 3 meses, com direito a uma quebra de prescrição só, né? Um PIP que se chama, né? Que você faz a interrupção de prescrição. Quando você faz a interrupção, você teria mais 3 meses. Então, você tem que terminar esse processo em 6 meses. Nós estávamos agora com um caso lá, que houve no terminal do Guarujá, teve um alagamento muito grande no começo do ano, em março, foi uma tromba d'água, foi um acidente bem feio mesmo. Nós tínhamos a prescrição de 3 meses.
E não íamos conseguir, pelo segurado que não conseguia mandar essa documentação. Por sorte, houve uma extensão de prazo devido à pandemia. Esses prazos ficaram suspensos até setembro, né? Então, um acidente que ocorreu em março, que eu teria já prescrito, ele teve uma suspensão. Uma lei. Você vê como a lei acompanha muito esses detalhes, né? E era um fato muito relevante, porque a gente estava assim, com o limite muito curto, né? Muito apertado para conseguir a documentação. Então, essa extensão ajudou. O governo também olha esses detalhes, e tem as leis, como eu falei, de seguro, são muito interessantes, né? E ele estendeu. Quando estendeu, a gente falou, puxa, vamos conseguir resolver, né? Então, nós pagamos o segurado, acho que foi em outubro, novembro, mas já dentro do prazo dos 3 meses a contar de setembro, né? Então, pagamos e já entramos com ação de regresso, né? Então, tem que ficar atento a esses prazos, sempre com auxílio do advogado, do jurídico da empresa, né? Não perde, importante não perder esses prazos, não. Uhum. O Gilberto estava comentando que geralmente não, às vezes o ressegurador, ele até sugere que vá o perito da seguradora, porque isso acelera aí a sinergia, aí, acelera o processo, é isso mesmo? Nunca, assim, eles acatam, né? Acatam sua sugestão. Poucos processos, assim, se ele quiser acompanhar, ele pode também nomear outra empresa, né? Mas é muito gasto para ele não interessa ter esse gasto, né? Ele já tem a participação dele no processo, né? Então, ele acompanha. Assim, eu posso falar que em toda a minha vida, assim, nunca teve nenhum processo que o ressegurador tenha assumido. A única coisa que ele pede, em alguns casos, assim, quando o caso fica muito relevante, ele pergunta se nós vamos alterar, né? Dentro do contrato, alguns têm algumas empresas maiores lá que atendem. Então, às vezes, a gente vai um regulador fazer a parte preliminar, né? Isso é normal também, depende do vulto. Eu falo, vou nomear uma outra empresa para fazer o complemento, porque isso vai ter o resseguro internacional e tudo mais, né? Mas é super tranquilo essa situação, né? Bem colocado pelo Agora, Gilberto. uma curiosidade aqui da 1000 CCS. O perito pode contratar para si o seguro de responsabilidade civil? Ele contrata o seguro do IENO, né? IENO profissional. Eu acho que todos os reguladores, as empresas reguladoras, as empresas, os peritos devem contratar, porque todo profissional assim como médico, advogado, né, o tamanho da responsabilidade, o tamanho da base técnica é a mesma, né? A responsabilidade de um perito é muito grande. Então você pode cometer erros, né? Erros são normais, né? A nossa experiência Sim, é muito dela baseada em erro. Puxa, isso aqui eu sou sim. experiente porque isso aqui eu não faço mais, já fiz quando era mais novo, né? Então é, a gente aprende com isso. Só que quando você está à frente de uma empresa que é sua, uma forma de você garantir e cuidar do seu patrimônio, você tem um apólice de responsabilidade civil, né? Muito boa pergunta. E você tem que emitir, né? Essa apólice de INO, ela está sendo cada vez mais procurada pelos profissionais, né? Todos os escritórios de advocacia têm, corretores têm a própria apólice, porque existe muito erro de corretor. Imagina, ele tem uma carteira grande, quando o cara trabalha com pessoas físicas também, ele esquece de uma proposta na mesa dele, a apólice vence, o cara tem um sinistro, não recebe. Não, recebe pelo INO dele. São os erros, né? Erros e omissões, né? O INO que cobre isso tudo. Então, é muito importante ele contratar a apólice, IRC profissional, né? Isso falo com todo mundo. Todo mundo que é profissional liberal, autônomo, eu oriento a comprar, né? Ter essa apólice, né? Como proteção para você, né? Então, é importantíssimo. Boa pergunta mesmo. Viu, Frank? Na área específica de civil, que é a minha área, existe aí, por exemplo, vai ser feito um empreendimento e existe o seguro de risco de engenharia, né? Esse seguro de risco de engenharia, ele é exigido também pelo agente financeiro na É, 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 documentação, uhum. é uma É, o exigência? seguro, é uma exigência, o seguro obrigatório, né? Então, a gente tem muita operação, que o Gilberto conhece também bastante, a gente tem muita operação de financiamento de obra, né? A gente trabalha com seguro de engenharia, seguro de garantia. Geralmente, a gente exige
três seguros, né? O seguro de garantia da obra, da construtora, para que se ela quebrar, essa obra termine, para não ter um problema para os mutuários, para o comprador, né? Um seguro de engenharia, para qualquer acidente da obra também não gerar atraso, ter garantia, tudo para possibilitar a entrega, né? E um seguro da responsabilidade civil posterior, da manutenção, né, da obra. Quando ela ficar pronta, ela tem 5 anos de garantia lá de problemas estruturais, né? Então, a gente exige sempre esses três seguros. É muito interessante, porque no momento que ele fecha o contrato, já começa a vigência do garantia e do engenharia. E o seguro pós-obra, que nós chamamos de pós-obra, ele começa a vigência após a obra. Terminou, entregou, tem um habite-se, ele começa a entrar na garantia da obra. Então, geralmente, você tem lá uma pólice de 5 anos, né, de garantia que ela te dá uma cobertura de 5 anos, só que os seus sublimites que são garantidos pelo IBAC. Então, pintura 2 anos, aquela tabela de engenharia mesmo. Então, dentro da apólice, ele recebe uma tabelinha das garantias. O que é comum acontecer em alguns casos? Às vezes, a pessoa fez o habite, tudo, vendeu o imóvel. O cara compra o imóvel, só que esse imóvel já tem 5 anos. Ele já perdeu a garantia. Ele reclama, às vezes, da seguradora, fala, o pós-obra, a garantia já terminou, né? Então, isso É a partir da data do habite. Então, são sempre 3 seguros exigidos, e o seguro de engenharia, com certeza, ninguém vai fechar um financiamento que não tenha o seguro de garantia, o seguro de engenharia emitido, né? Isso é fundamental, é básico mesmo para começar uma obra, né? Como construtor, eu já me deparei com situações assim, onde a pessoa compra um apartamento, esse apartamento já tem 4 anos de construído, aí depois de 3 anos a pessoa me aciona e fazendo alguma reclamação qualquer, imaginando que 5 anos a contar de quando comprou o apartamento, mas é 5 anos após a expedição do habite, a data do habite, né? Exatamente. Então é uma situação semelhante a essa que acontece no seguro. Porque, exatamente, eu vendo um apartamento que eu moro hoje, o cara vai comprar, vai falar, vai reclamar da construtora? Não, puta, já passou, a construtora já, né, já arcou com as suas responsabilidades, arcou com certeza, deve ter sido chamado aqui para fazer algum reparo, né, que tava, mas hoje não, hoje é o seguro de condomínio, né, que serve para proteger o patrimônio, para outras coisas e tudo mais, né, então isso é importante, né. Tem um caso curioso que nós atuamos juntos, que era de um shopping que foi ampliado no interior de São Paulo. E esse shopping, ele nessa área de ampliação, passaria a ser na laje superior um estacionamento, e embaixo seria uma loja âncora, né? Eles acionaram o seguro porque existia um problema estrutural ali, né? E no caso eu fui fazer a perícia e depois nós dois debatemos. E não houve cobertura para esse caso. Foi aquele caso que nós conversamos depois com o corretor, né? Porque, de fato, não ocorreu o sinistro. Né? Ocorreu lá a deformação da estrutura. Realmente, se o shopping inaugurasse com a utilização do pavimento superior com os veículos, iria acontecer uma tragédia. Mas não aconteceu. Foi descoberto o problema, foi indicado quais seriam as medidas corretivas, mas como não ocorreu, de fato, o desabamento, não ocorreu o evento, então não houve cobertura. E a construtora que acabou arcando pelo conserto, não foi isso? Foi exatamente isso. A gente teve um outro processo bem interessante também no shopping, que era uma ampliação de uma área, né? Que era em Bauru também. E aí, o que ocorreu? Houve um incêndio provocado pela desmontagem do ar-condicionado, né? Então, um incêndio bem difícil de entender a princípio, porque como que ocorre o desmonte do ar-condicionado que está totalmente desligado, como que isso ocorre, né? E não estava, e o incêndio que ocorreu no fim de semana que não estava no escopo da obra. A obra era de segunda a sexta, porque estava trabalhando no shopping, fim de semana não tinha maior movimento, então não tinha obra, fora do horário. E o escopo de desmontagem também não estava dentro do contrato da construtora. Então, são detalhes que são apurados pelo próprio perito, né? O perito foi descobrir a causa, junto com o corpo de bombeiros, trabalharam juntos, né? Para entender o que ocorreu, porque a princípio comentou o incêndio, mas ninguém tinha falado que era decorrente do desmonte, né? Então começou a achar lá o material de solda que foi descartado, lá aquelas várias
filetas de solda, tudo. E aí começou a montar todo o histórico, né? E também não era responsabilidade da construtora, era um risco. E ele perdeu a garantia do property também, daquilo que eu comentei no começo da minha explicação. Houve uma alteração de risco, ele estava em reforma, ele tem que comunicar à seguradora, porque ele tem um agravante de risco. Uma reforma, você acaba abrindo áreas, você tira a segurança que você tinha, que era preliminar à obra, você pode danificar um alarme, você pode gerar um acesso que não existia, você pode gerar incêndio, como foi o caso, você agrava o risco, isso se chama agravamento de risco, né? Então, você tem uma reforma, você está agravando o risco, não foi isso que a seguradora aceitou, não foi isso que ela subscreveu no início da pólice, nem isso que o corretor vendeu. Então, ele perde a garantia, né? Então, é importante. Ele perdeu a garantia do property, que era um seguro que ele tinha, porque ele não comunicou previamente à seguradora desses agravamentos de risco, né? Então, isso é importante. Viu, Frank? Existe muito assim no segmento de seguro, não só risco de engenharia, mas seguro diverso, existe muito em automóveis, tentativas de fraude, né? Como que a companhia lida com isso? Na área de engenharia, às vezes o perito é quem identifica uma suposta tentativa de fraude, né? Outras áreas vai um sindicante. Como que a companhia já tem um feeling a respeito disso, né? Você tem uma tabela de indícios, né, muito grande a tabela de indícios. Então, um incêndio vultoso no começo ou no final de vigência da apólice, aumento da importância assegurada um mês antes da ocorrência do sinistro, né? Ocorrências quando a empresa está fechada, não tem testemunha, né? Tanto que a gente fala que o maior parceiro nosso no caso de fraude são os vigias que trabalham 24 horas, o pessoal de limpeza, né? Porque, pô, o que ocorreu? Ah, não, fulano entrou aqui e meteu fogo, né? Isso ocorre mesmo. Então, você vai conseguir o quê? As evidências, a gente precisa do perito. Então, para ver quais foram os focos iniciais. Tem mais de um foco inicial? Estranho, né? Porque o sinistro ele se origina num ponto, né? Ou ele é determinado pelo curto-circuito, ele vai ter um foco. Tem mais de um foco, então já é um ponto de atenção, né? Então, o perito vai levantar. Ele constata, e você trabalha com perito químico, né? Tem um perito, por isso que eu falei, a especialização de cada um, né? Então, o perito civil vai falar, puxa, aqui a avaria foi grande, mas eu determinei vários focos. Foco elétrico, então vai o perito elétrico lá, um engenheiro elétrico, e determina o que ocorreu. Ah, não, teve um acelerante. Como que você vê o acelerante? Acelerante que colocam combustível, né? Para gerar o fogo, para gerar um incêndio, né? Então, como que você acha esse acelerante? Pela característica do fogo, né? Como ele se propaga, a cor do fogo, a temperatura que foi gerada, né? Então, isso aí quem consegue no auxílio é um perito químico, né? Então, a gente trabalha com alguns peritos já há muito tempo, né? Já estivemos juntos lá em alguns casos e eles auxiliam a gente nessa determinação da causa. E por isso eu falei, o perito está sempre auxiliando a gente na causa, né? Temos a causa e a consequência. Sempre essa dupla trabalha junto, né? Tabelando, né? Então, onde a gente consegue determinar se houve a fraude ou não. É lógico que é muito difícil, né? Você trabalhar nessa questão, né? Uma questão delicada, que você às vezes também não pode acusar o próprio segurado até que comprove, né, que se houve ou não uma fraude, mas é um trabalho bem técnico mesmo, né? Muito técnico. Uma coisa que ocorre no mercado da construção civil, a engenharia civil, a construção civil em si, ela é praticamente um termômetro da economia, né? Primeiro setor começa a ir para o espaço, é a construção civil, e quando começa a aquecer, é o primeiro que começa a despontar, então é como se fosse um termômetro. Agora, no seguro também acontece assim, porque quando vem as crises, eu presumo que também há um impacto no seguro, né? O que você me diz a respeito disso? E também as consequências que a pandemia teve na contratação de seguros, teve um impacto também no seguro? Seguro é reflexo da economia. Se o segurado está bem, a última coisa que ele vai buscar a receita é no seguro, né? Porque é exatamente isso. O cara às vezes está desesperado, né? Comete uma fraude, uma coisa desse tamanho. Em algumas linhas a gente teve impacto, né? A principal é a fiança locatícia, né? Que muitos imóveis foram entregues, muita chave foi entregue, muitas pendências porque o inquilino não tinha como pagar esse aluguel porque acabou a receita, né? Então hoje foi um produto mais afetado, né, que a gente tem no mercado é a fiança locatícia, né? Então decorrente
da economia, né? Nós temos o seguro de garantia também, que a gente faz a garantia das grandes obras, dos grandes segurados também. Teve um fator, a obra pública está parado já há algum tempo, né? A gente comentou isso esses dias, né? Que foi almoçar comigo e falou, ó, não tem uma, você Sim. passa a cidade toda, você não vê uma obra pública em andamento, né? É. Impressionante, não tem, e a gente precisa, né? A gente está carente de obra pública, está carente de viaduto, carente de saneamento básico, de uma série de coisas que está tudo parado. Então, esse é um fator, né? Que parou. E as empresas que dependem das obras públicas, as empresas de engenharia, elas também sofrem diretamente esse impacto. Então, muitas quebram, né? Então, é um reflexo sempre, o seguro é reflexo bastante da economia. Então, isso afeta bastante. O seguro direto, a gente teve maior impacto mesmo em fiança locatícia, algumas reclamações de possíveis processos lá, mas esse foi o principal impacto que a gente teve, né? Que a gente viu os segurados fecharem e encerrarem suas Uhum. atividades, né? O maior volume de sinistro que eu já atendi, eu acredito que tenha sido de incêndio. E quando a gente conversa com as pessoas a respeito de incêndio, muita gente acha que incêndio é um evento raro, né? Não é. Mas para quem que trabalha com seguro, sabe que não é, né? Que é importante ter um Não é. seguro de incêndio. Incêndio ocorre, Se- incêndio. O Brasil é um país muito quente, cara. Se você pegar assim, janeiro, fevereiro e março, você lembra os verões lá do Rio de Janeiro, quantos incêndios a gente não atuava, principalmente em prédio, em É, construção, né, em shopping, né, em galerias. Lembra disso? Né? A gente tinha incêndio diário, né? Então, um atendimento, sim, e principalmente no Rio de Janeiro, quando você tem uma orla, que os prédios lá são antigos, né? Estou falando de prédios aí de 60 anos, né? Tinha é, uma e você tem um volume muito grande, que é a fiação ainda dos anos 60, aquela fiação de pano, né, que exigia a lei naquele tempo, e muitos nem foram reformados. verdade. Sem incêndio, É, né? Então, o adolescente está lá na casa dele à tarde, sai com os amigos e deixa o ar-condicionado ligado, isso. isso aquece, e era a maior origem que a gente tinha dos incêndios desse tipo, né? Então, o Brasil tem Sim. muita propagação de incêndio, muito problema. A gente tem problema sério de manutenção, né, de fiscalização, de Corpo de Bombeiros. Boate Kiss é um exemplo, né? Todas as obras que eu tenho no Sul, depois de Boate Kiss, mudou toda a legislação, né? A gente tem aquele projeto Minha Casa Minha Vida, quando entregam um empreendimento ou tem algum problema no Sul, o projeto que existente, o projeto inicial é totalmente alterado. Tem que ter acesso para deficiente, tem que ser as aberturas de porta diferentes, né? Então, mudou Ah, tá. tudo, né? Então, a gente sofre muito. O Brasil tem que evoluir muito, né, em fiscalização, né, em instalação, né? Então, incêndio ocorre muito, muito, muito. A gente tem outro fator muito importante também, ainda mais relacionado ao interior do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, é muito quente, né? O interior, durante o verão, é muito quente, você tem incidência de raios, né? Raio gera incêndio, né? Incêndio de grandes proporções, né? Incêndio de tanque, a gente teve já tanque de acetileno, incêndios grandes no porto, isso é recorrente, né? Então, o incêndio tem uma frequência grande, é uma das 4 coberturas mais atingidas da seguradora, né? Ela tem incêndio, roubo, vendaval, né? Dano elétrico também, decorrente É. de tudo que a gente comentou, né? Das variações de um país que tem tanto raio, acho que aqui é um país com a maior incidência de raio, né, que a gente tem. Não tem como não ter dano elétrico, não tem como ter incêndio, né? Então, por isso, as proteções, o trabalho de manutenção é muito importante, né? Uma legislação bem rígida também. E vão ocorrendo algumas adaptações, às vezes provenientes do seguro ou dos órgãos públicos, ou até dos contratantes do. Por exemplo, eu fazia muitos casos de aviário no Rio Grande do Sul, o Uhum. Sul de maneira geral, né, mas muito no Rio Grande do Sul. E desabamento de aviário, e geralmente era pela deterioração do madeiramento, ou porque o madeiramento não suportava as rajadas de vento, né? E depois isso foi diminuindo, por quê? Porque as empresas que contratavam o serviço lá do aviário, onde são colocadas as aves, né, para a cultura, passaram a exigir uma estrutura pré-moldada de concreto, né? Mas eu Uhum. acho que isso foi uma exigência não das seguradoras, e sim Não, isso por lei, de, Então, é, esse é um ponto importante, Roberto. Você lembra quando você fazia esses trabalhos nos aviários? Uma vez você foi atender sim, um vendaval, foi grande, você voltou no próximo ano, você tinha marcado
as colunas sim, avariadas, que o cara reclamava sim. de novo, né? Esse é o tipo de fraude, né? É, Você falou, poxa, já está marcado, esses aqui são do ano passado. Né? Então, é. é um fato Esse interessante caso dentro da foi, perícia, lógico, o seu olho clínico e a inteligência de você registrar isso, né? De você ter é, marcado esse, essas esse avarias caso aí. foi num grande produtor, né? Uhum. No estado de Minas, que aqui em São Paulo não é muito conhecido, mas lá é uma potência. E aí tinham 36 aviários. E quem me acompanhou, né, nesse trabalho foi o Ricardo Dias, da sua equipe, né? E nós ficamos 2 dias lá trabalhando. Uhum. E eu sei que chuva de granizo e tudo. E fizemos um bom trabalho. E teve todo aquele registro fotográfico, tudo. Depois teve um segundo evento, eu fui até lá. E aí eu, de lá, já avisei o pessoal da companhia. Eu acho que é uma tentativa de fraude. Aí eu comparei as fotos que eu tirei com as fotos de um ano antes, né? Uhum. Eram idênticas. O que diferenciava é que tinha já lodo, né? E oxidação nos pregos, a madeira deteriorada. E eu percebi que o eucalipto, ele não derrubou o aviário. Ele foi serrado com uma motosserra, né? É, E quando o é. eucalipto ele quebra com a ação do vento ou algum esforço, ele tem uma característica. Agora aquele lá estava cerrado. Então aí eu percebi que era uma tentativa de fraude mesmo. E aí nós acabamos negando o caso, né? Então, os casos que a gente atua, o interessante do trabalho do perito e de quem trabalha com seguro, é que os casos podem ter até uma certa semelhança, mas não existe um caso igual ao outro, né? Não, não. Isso é. Cada um tem sua particularidade, né? Como eu falei, por isso é importante a gente estudar a patologia da causa, entender a causa. Sempre é esse conjuntinho, você ficar na causa e consequência, né? Aquelas perguntinhas básicas, né? O quê, por quê. Cai muito bem, né? No relatório, né? Então, averiguar, né? É um trabalho eu falo assim que nunca pode acabar o inconformismo, né? Tanto do regulador, do perito e do analista. Quando acabar o inconformismo, esse cara não pode mais trabalhar com sinistro. Então tem que ser curioso mesmo, né? A gente tem que ser É, curioso, perguntar por quê, né? Outro dia estava isso num apartamento de um amigo meu e eu comecei a fazer umas perguntas. Minha esposa olhou para mim e falou: pô, mas você está perguntando por quê? Eu falei: pô, porque é a minha profissão, né? Eu falei: puxa, como que você troca a luz aqui? Como que faz isso? Sabe? Algumas curiosidades que é, a gente tem, né? Então, ele nunca pode perder isso. A hora que perder, ele vai procurar outra profissão, né? Então, é importantíssimo isso, você questionar, né? Então, puxa, por que ocorreu isso, né? Mas isso não ocorre assim, né? Eu entendo do negócio, sou perito, né? Sou especialista nesse assunto, né? Isso aqui para ocorrer precisa disso, 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 ou de algo é. químico, né? Ou algo. Mas esse É, trabalho, eu lembro, desse do aviário foi fantástico mesmo. Né? E, dentre outros, que a gente pode comentar, né? Eu acho que uma vez que nós decidimos reconstruir um prédio e o zelador síndico, o síndico falou: então você me dá o dinheiro que eu repasso. E na época tinha CPMF. Né? Falou: se você me convencer de que você quer pagar 15 mil reais de CPMF e convencer o seu condomínio também, eu faço isso. Né? Caso contrário, eu pago direto para o perito, que sai muito mais em conta para você, porque o dinheiro da indenização é aquele, aí essa é aquela, né? Então, algumas coisas que a é. gente já trabalhou junto lá, que com certeza a gente gerou uma economia muito grande aí para o mercado segurador, né? E um trabalho de muita competência e inteligência, né? Isso é importante. E para a Esse gente saber caso o que aí, vai fazer, né? Oi? é, esse caso aí ocorreu em 2005, né? É. E nós acabamos pegando esse caso, que era no Rio, e curiosamente foram aparecendo outros casos lá de incêndio, porque nós já estávamos com a equipe lá e aí a companhia, vocês estão aí, faz um incêndio aqui, Ilha do Governador, Leblon e por aí vai. Eu sei que naquele ano nós fizemos 7 obras no Rio de Janeiro, É. Uhum. né? Então, o estado que eu mais havia viajado para fazer perícia era Rio Grande do Sul. Mas em função de 2005 aí que eu fui toda semana para o Rio de Janeiro, então agora o Rio de Janeiro tá na frente aí no ranking aí, né? E algumas particularidades, né, de quem está no dia a dia. Você lembra também um vendaval que ocorreu na casa de um amigo do Collor, que você foi também fazer a perícia, né? Que você falou, puxa, não sei nem por onde eu começo aqui, né? É, O é. cara tinha A foto com a casa, Lambda, com a... Nossa, sim, eu fui com o Inter, né? é, Que é um grande regulador, gosto muito do Inter. E nós fomos fazer essa perícia num sábado e era uma mansão,
tinha flamingo no É, jardim, né? E nós fomos acompanhados por um mordomo, que depois veio dois auxiliares, e nem vimos o segurado, né? E tinha fotos da esposa dele com a Lady Di lá no living, né? exatamente, né? Essas coisas marcam Em muito, né? casos, Porque, então, é um cara que você fala, poxa, esse cara não vai fraudar a companhia porque não é interesse dele, né? Qual que é o interesse de um cara com patrimônio desse? Ele quer proteger o patrimônio dele, né? é. Então, muito legal, né? Mas uns trabalhos muito importantes mesmo. Agora, a gente, quando trabalha com perícias, né, os reguladores que estão aí, os peritos também sabem disso, a gente vai desenvolvendo aí uma sensibilidade que quando é um perfil fraudador, a gente já, no começo do diálogo, já percebe, né? E a tendência é não abrir muito o diálogo, fazer de conta que está acreditando na pessoa, e a gente vai se pronunciar tecnicamente lá através do nosso parecer, né, Porque do nosso relatório de regulação, ele vai querer te né? envolver, Roberto. Ele vai querer te envolver, né? Ele vai falar, o perito pediu dinheiro, sabe como que é, né? É isso, ele Sim, já tem o perfil de mau caráter, né? Então ele vai querer te envolver e espelhar o que ele é em você, né? Então isso é o comum do comportamento, né? A gente sempre trabalhou muito nisso, a gente tem ainda até hoje um procedimento, né, de uma obra dessa, uma questão dessa, a gente faz um comitê na companhia e leva o assunto, fala, é uma tentativa de fraude, ele assediou o nosso perito, por isso que a gente fazia, não sei se você chegou a participar daqueles treinamentos que a gente fazia com toda a nossa sim, rede terceirizada. E um dos pontos, como a gente tinha muito seguro de pessoa física, era não vá sozinho aos cômodos, lembra? Você vai com a sim, pessoa, fala para o segurado te acompanhar. Porque o segurado, em muitos casos, ele falava, vai lá no meu quarto, o incêndio começou lá. Aí ele falava, sumiu uma joia da minha esposa, isso é comum. Ele já tem um perfil fraudador, ele quer ganhar, e ele quer te fragilizar. Ele fragilizando o perito, o regulador, ele sai em vantagem, né? Porque sim. o foco da desconfiança, da investigação, deixa de ser ele, né? Fala, não, eu sou vítima, né? Ele quer se colocar nesse papel de vítima. Então, isso é importante. O pessoal está treinado, está bem focado nesses pontos. Isso é um ponto importantíssimo, né? É o comportamento. Igual você falou, eu começo o processo, já sei que tem alguma coisa errada, né? E esse ponto é muito importante, além de, até saindo um pouco do campo do seguro, até na questão de assédio moral, né? Eu tive um caso que a pessoa segurada, ela queria que eu fizesse a vistoria à noite. Uhum. E eu falei, não, só faço a vistoria no horário comercial. E eu nem podia fazer, né? Eu tinha filho pequeno, tudo. E a Uhum. pessoa insistiu, falou que tinha que ser à noite, porque não podia ser outra hora. E aí, não sei, eu tive uma luz assim que eu falei, não vou sozinho. E levei um funcionário junto, né? E foi muito bom que eu levei, porque era uma tentativa de fraude, né? E a pessoa estava assim, do jeito que estava vestida, alguns diálogos assim, ia querer depois me envolver em algum comentário, né? E aí depois, no dia seguinte, como viu que não teve jeito, no dia seguinte ela me ligou fazendo uma proposta lá para eu descaracterizar o que eu constatei. Eu falei assim, olha, não vou nem, vou fazer de conta que eu nem ouvi o que você me propôs, né? Porque Uhum. assim, e eu falo isso com toda sinceridade, as companhias de seguro, com todas que eu já trabalhei, trabalho, e há mais de 20 anos, as companhias de seguro, elas nunca encomendam para o perito ou para o regulador um resultado, né? A Exatamente. companhia, ela quer que o regulador ou que o perito apure o valor real, e é isso que a gente faz, né? Agora, Exatamente. alguns clientes, alguns segurados, eles imaginam que a seguradora quer minimizar o valor, quer aproveitar, e não é verdade. Eu falo isso com toda a sinceridade, porque em todo esse tempo de atuação, nunca nenhuma seguradora chegou para mim e falou assim, olha, vamos tentar diminuir isso. Não, é o valor justo mesmo, né? Hoje. Na verdade, não tem vantagem nenhuma, né? Até porque se o segurado sentir no direito que ele foi lesado, ele tem o direito do consumidor, ele pode entrar com uma demanda judicial, que hoje não é interessante para a seguradora ter uma demanda judicial de forma alguma. Tem que ser justo, né? O que for bom para todos, né? Ele fechou, primeiro que ele confiou na instituição, ele depositou o patrimônio dele junto à companhia,
nós temos que encarar sempre assim, né? Vamos dar o primeiro atendimento, atender bem e apurar, né? E aí, com certeza, fazer o justo, né? A apuração é isso que garante a nossa idoneidade de todo mundo, né? Então, com certeza é isso. Nenhuma seguradora vai te falar diferente, né? Duvido, como eu falei, o mercado é muito, muito bom, né? Tem muita legislação, muita segurança, muita auditoria. Então, não tem como você não ser sério e permanecer no mercado, né? O segurador que agir dessa forma ou algum profissional, ele tem vida curta, né? Não tem. Sim. É um mercado que todos se conhecem, né? Todos os prestadores se conhecem, e um vai para uma empresa, leva o outro, e por aí vai, né? Exatamente. Uhum. Tá tendo um probleminha técnico aí? Não, só estava colocando o carregador. O carregador Tá. que eu vi que chamou aqui. Ô Frank, e como que tá a perspectiva aí do seguro para 2021 aí? Existe algum planejamento das empresas, ou está na dependência aí da melhora aí da pandemia, ou a economia está dando algum sinal de que terá algum aquecimento no seguro? A gente está bem otimista para o ano que vem, né? A gente acredita que tem uma demanda reprimida grande, né? Uma demanda reprimida de obras públicas principalmente, né? Eu acho que a equipe do governo, principalmente de infraestrutura, é muito boa. Ela não está ali parada, né? Ela está querendo investir. Realmente, os investimentos foram para a saúde, para as empresas, né? Ajudando empresas, mas a gente está muito otimista que ano que vem recomeça. Quando recomeça, igual você falou, a parte civil, a primeira a dar o sinal, né? Então, acho que vem com força. Isso em todos as modalidades. Para normalizar, acho que aí em 2022 vai estar bem melhor do que nós tivemos, né? Então, 2022, 2023 aqui é bem promissor. Para o mercado, a gente está achando que ano que vem já tem um crescimento, pelo menos uns 40% aí de obras, de andamento, né? A gente vai ver que isso vai andar, né? Quando eu falo de... Cento é bastante. Eu estou falando aqui de infraestrutura, né? Infraestrutura, obras Sim. públicas, isso que gera a movimento economia muito, né? Agora, em termos de obra, construção civil, habitacional, acho que está andando bem já, né? Vê bastante evolução, vejo já canteiros de obras andando bem, né? Obras que começam, obras em andamento, movimentação aí de imóvel tá bem. Uhum. A construção civil parece que ela continuou viva, né? Mesmo nesse período difícil, né? Parece Continua viva. que continua aí. Assim, conversei com bastante amigo engenheiro também, e eles comentaram que algumas obras que não teve início, então eles mobilizaram para as obras que estavam em andamento. Isso acabou adiantando, né, bastante a conclusão de algumas e já possibilitando esse mesmo canteiro fosse já iniciar outras. Então, não sentiram, não. Não houve falta de material também, uma coisa que o pessoal estava receoso que poderia ocorrer, né? Então, tinha bons estoques aqui também. Em termos de paralisação, não houve nenhuma exigência pública de paralisação de obras civis também. Pelo contrário, né? Entendeu que era um ambiente seguro, que principalmente por causa do Covid, né? Um ambiente aberto. Então, as obras tiveram alvará de continuidade, isso foi muito importante, né? Para a construção civil, para obras particulares, né? Então, isso andou bem, né? Então, tem um lado interessante aí. O pessoal está gostando bastante da live, participando bastante aí e fazendo bastante perguntas. Ô Frank, voltando um pouco à área de perícias, né? Nós temos aí tinha um conceito há 20 anos atrás, que não só a seguradora, mas todas as empresas, elas tinham funcionários CLT, funcionários próprios, né, em todas as funções. Aí depois teve aquela onda de terceirização, e eu lembro que na área de seguros também teve muito disso de terceirizar. Inclusive, eu sempre trabalhei na área de seguros como pessoa jurídica, né?
Agora, a companhia tinha bastante também funcionário próprio, depois terceirizou. E como está hoje? As companhias geralmente estão hoje com os peritos próprios ou elas Na ainda estão... verdade, o que que acontece? Perito, ele nunca vai ter perito próprio, né? Só para automóvel, só para risco pequeno, risco de pessoa Sim. física, tal. Mas para grandes riscos, você nunca vai ter não vale a pena você contratar um profissional para cuidar de grandes riscos, de grandes sinistros, de grandes danos, né? Isso você tem. A gente tinha também uma equipe própria, a Roberto participou muito. Você foi aqueles projetos que nós tivemos, né, das vans, tudo. Os peritos Sim. próprios eram para atender a rede residencial, né? Residencial, os picos de vendaval, dano elétrico no interior, vendaval no sul, que eles iam para lá e permaneciam por meses, né? Mas isso a equipe própria funciona bem. Agora, grandes riscos, eu tenho que contratar um engenheiro, porque eu tenho que ter especialista. Tem especialista que eu uso uma vez só, né? O perito químico é muito raro de usar, é bem mais, a frequência é bem menor do que um perito civil, um perito de máquinas, né? Mas mesmo É, assim, a seguradora não vai. Isso é uma coisa, o corpo técnico dela nunca vai comportar profissionais desse quilate, né? Que você sim. precisa profissionais de Porque campo. são Eles são especialistas. são eventos pontuais, né? Não é algo que É, você tem sempre. pontuais. Então, eles nunca vão, a seguradora nunca vai substituir, nunca vai ter um perito ali, né? É. Mesmo que você tenha pessoas capacitadas para fazer isso, nunca vai ocorrer. Isso O, sempre vai ser o mercado terceirizado mesmo. Por isso que eu falo. E é vantagem para a gente, porque a gente também, eu falo em nome da seguradora, tem um contrato com essas empresas, né? Então, tem direitos e deveres, né, de ambas as partes. É muito melhor trabalhar com uma empresa, de empresa para empresa, né? E é bom também para o perito, porque ele, caso ele não tenha um contrato de exclusividade, ele pode atender várias Exato. companhias. Ele É, abre o mercado todo para ele, né? Ele abre um mercado muito grande, porque ele não precisa trabalhar, ele trabalha para seguradoras, para resseguradoras, como a gente já citou anteriormente. Ele tem né? a possibilidade de ser indicado, né? Puxa, fala assim, tem vamos supor, uma outra seguradora MAF, lá indicou o Roberto para a Beck. Eu falei, puxa, que legal, o Roberto indica para a Mitsui, e assim funciona, né? Então, você indica, É, você tem a liberdade de trabalhar também para sim. todas as empresas. Isso é muito legal, né? Muito bacana. E o interessante também, quando um funcionário sai de uma seguradora e se encaixa em outra, aí ele te conhece como profissional, ele acaba te convidando para trabalhar lá. No final, você acaba trabalhando para várias companhias, porque é um mercado grande, mas muita gente se conhece, né? A gente tem É. uma, uma rede aí de Você, relacionamento é, grande, né? na verdade, hoje você tem mais de 30 seguradoras, mas são de nichos, né? Então você tem num determinado nicho, às vezes são poucas seguradoras que atuam, né? Eu falo às vezes garantia, você tem um número menor, né? Engenharia também, as especializadas são menores, né? Um grupo menor, você tem a Tóquio, né? A AXA, algumas, mas você conta nos dedos também, né? As empresas. Então, por Sim. isso que vale a referência, vale a indicação, né? Então, tem seguradoras especializadas em vida, esse tipo de ramo que nós não atuamos, né? Então, por isso que eu falo, tem um número grande, mas o número de especializadas é menor. Então, você vai diminuindo isso, né? Então, por isso é importante a indicação, ser conhecido, estar sempre em contato com o mercado, né? E não só, no caso do perito, não só com as seguradoras, mas com os parceiros reguladores também, né? Para o regulador te chamar, falar, puxa, eu tenho um perito aqui, eu indico o Roberto aqui, que eu sei que ele é muito bom, né? Então indica para a seguradora isso. A gente está com um caso assim que eu tive um caso agora, que ocorreu agora, que era um caso com uma vítima, né? E nós precisávamos fazer uma perícia médica, desde o hospital para ver o atendimento e tal. Então, o regulador mesmo indicou o perito médico, faz anos que eu não trabalhava com perito médico. Falou, olha, tem, né, uma pessoa tal. Então, a indicação foi dele, né? Isso é importante. Você já está no processo, fala, você confia, cara, é o que a gente precisa, para não ter que procurar. Cada procura, cada necessidade é Não dá para tempo. fazer experiência, né? A gente trabalha com prazo, né? Então, com prazo, com Sim. tempo, não dá para brincar, né? Puxa, o cara É, confia, é um cara que eu confio, vamos em frente, cara, vamos indicou, sim. vamos, né, liga, faz a proposta e vamos trabalhar. É isso aí, cara. Quando a gente tem já aí uma rede grande de relacionamento, acontece isso mesmo. Eu já fui
indicado muitas vezes por reguladores também. E é aquele negócio, a companhia confia no regulador e ainda não conhece o perito, mas tem esse aval, né? Porque não tem tempo de ficar fazendo experiência, né? Como você falou, tem prazos, então tem que desenvolver o trabalho mesmo, né? E É, muitas empresas pedem já no dia seguinte um preliminar lá, e o preliminar às vezes já é um relatório quase que completo, né? é, Então o perito também tem que ter assim muito, tem que ser ágil, né? Porque se não acompanhar, aí a companhia não chama mais, né? Então tem que ser ágil. Mais algum caso curioso aí, Frank, para a gente conversar, não? bom, que a gente teve um caso recentemente também de engenharia muito relevante, que esse é um caso interessante, porque tinha um estudo só desse processo que tinha ocorrido é, na Bolívia, que a gente foi achar um processo semelhante, né? A gente É, teve um desmoronamento de uma ponte no Rio Madeira, né? Então a gente vai sim. estudando. Por que chama Rio Madeira? Chama Rio Madeira porque a madeira escoa lá, tal, né? Mas foi uma coisa tão abrupta que foi o degelo das montanhas dos Andes, da Cordilheira dos Andes, que desceu pelo Peru e arrastou a ponte, né? E foi um detalhe que a gente foi pego na perícia. Foi feita uma perícia muito grande também, e muito tempo, né? E a gente verificou que houve uma paralisação da obra não comunicada para a seguradora. Por quê? Porque é um local, a gente tem um estudo que chama, né, estudo de recorrência. Esse estudo de Uhum. recorrência é para cheia, para você vai fazer uma obra, a prefeitura te exige isso, né? Porque você vai fazer uma obra na beira do rio. Então, quais os meses que você pode trabalhar, né? Quais os meses que você tem a recorrência de enchente, um estudo de 50 anos, você tem que ter isso, né? Isso é importantíssimo. Um E estudo hidrológico, né? exatamente. Tinha um estudo de É. recorrência desse rio, tanto que se a obra não paralisasse, isso não teria ocorrido, porque a obra começou já prevendo isso, a cheia do rio, o degelo da cordilheira, né? E aumento do arrasto, né? O aumento da correnteza do rio e tudo mais. Se ela não paralisasse, isso não teria ocorrido, porque ele estaria no cronograma, ela já teria força suficiente para suportar, porque a ponte suportaria, tanto é que eles estavam construindo uma ponte ali, né? Então, eles, além de paralisar, não comunicaram a seguradora. Então, e aí, como que a gente descobriu isso, tudo que ocorreu, nesse estudo de recorrência e tudo mais? Através do perito. Né? O perito que foi, levantou. E aí foi achar uma analogia de um processo igual que tinha ocorrido na Bolívia. Por isso que é muito interessante, né? Trabalho de engenharia é muito extenso, trabalho de perícia. Então, é um caso interessantíssimo, né? Então, é muito mais complexo do que o simples atendimento, né? Então, todas essas variáveis que são legais e que deixam a gente apaixonado pelo que faz mesmo, né? Então, pelo que a gente estuda, a gente trabalha, né? No caso, por mais que seja complexo o caso, geralmente ele envolve vários tipos de modalidades e profissionais, né? Mas, Uhum. assim, com a competência dos peritos, sempre se esclarece, sempre se encontra a verdade, né? Por É, mais que tentem, assim, esconder, descaracterizar, mas se o perito está capacitado e vai fundo, ele sempre descobre, e além de descobrir, consegue ter um amparo aí de se defender e passar para a companhia e a companhia ter um embasamento para a negativa, né? Sempre tem esse zelo, né? exatamente. Uhum. O É perito, um trabalho ele bem é um pesquisador, né? Ele é pesquisa, bem gratificante descobre. porque quando o perito traz um resultado assim para a companhia fica muito satisfeita, o perito também, e é satisfação para todos, né? É Uhum. muito interessante mesmo, né, esse trabalho. O engenheiro André tinha perguntado, Frank, não sei se você tem conhecimento disso, mas hoje, se alguém quer trabalhar com seguros, quer prestar serviço para uma companhia de seguro, qual que seria o caminho? A pessoa entraria, por exemplo, no ramo através de alguma reguladora e por aí ia se introduzindo no mercado? Ou existe a possibilidade da pessoa tentar buscar diretamente a companhia? O que você acha que seria? Existem oportunidades, né? Vamos supor que está falando com uma pessoa sem experiência, que nunca tinha trabalhado de seguro, ele quer entrar para o mercado segurador, né? Então aí ele tem que ficar atento às vagas, né? Ou uma vaga de estágio, ou uma vaga administrativa. Muitas pessoas
Tem aquele de carreira, que ele começa mesmo na seguradora, né? Até como office boy mesmo, né? Começando a trabalhar, ou ele tem, se é faz um estágio, geralmente o trabalho técnico você inicia com estágio, que geralmente como eu falo, fazem a propaganda dentro da faculdade, né? A coleta Sim. das pessoas que querem participar, tudo da seleção. E aí, dentro da faculdade, você vai, acha essa vaga, e aí você se aplica, passa pelo todo o crivo, né? E, e, aí, e começa assim a sua carreira, né? Uma outra forma também, através da reguladora. Mesma coisa, as reguladoras também contratam, porque são empresas, né? As empresas formadoras também, né? O regulador começa, aí tem vários reguladores que estão aí com a gente também, então abre a vaga lá, ele começa aquele negócio, né? Começa como júnior, pleno, sênior, técnico 1, técnico 2, né? E aí ele vai evoluindo na carreira, né? No que ele pretende fazer, no que ele pretende chegar, no que ele gosta mais. Se for na regulação, né? Se ele achar perícia, aí perícia é um estudo especial. O perito não é, ele geralmente, como eu falei, ele não trabalha para segurador, ele geralmente é um autônomo especializado no tema, né? Então ele se especializou em engenharia civil, na parte de perícia judicial, ele é um especialista em engenharia química, ele é um perito, ele trabalha com laboratório, né? Então ele pode trabalhar em uma empresa, como no IPT, tem vários peritos também que trabalham, atuam também sob demanda, né? Então, puxa, preciso de uma demanda deles, tem um corpo de peritos grande também, especializados na parte de incêndio, contenção de incêndio. Então, o caminho é sempre como começar qualquer outra profissão, né? Faz uma oportunidade, né? E, Né? e você conseguir. A Forensiag também disponibiliza vários cursos, né? Cursos interessantes aí que são muito bons de fazer, né? De entender. É uma profissão, né? Que como outra qualquer, né? Então tem o início, né? Geralmente começa dessa forma que eu falei. Né? É. E o Frank, essa mudança que o mundo inteiro está tendo aí em relação aos hábitos de trabalho, home office, e não só isso quanto a tecnologia também, porque há 20 anos atrás, quando a gente começou nesse ramo, não tinha a tecnologia que nós temos hoje, não tinha WhatsApp, não tinha quase nada, né? Mal tinha internet, e-mail, né? E hoje, com toda essa tecnologia, isso ajudou muito, né, no trabalho não só do perito, mas da empresa como um todo, né? E, assim, muitas empresas, não só de seguros, né? Estou falando de seguros porque é o tema da nossa live, mas elas estão, assim, focadas agora num trabalho mais à distância, as empresas parecem que estão enxugando o espaço físico, né? E isso nas companhias de seguro também está tendo esse impacto, né, de talvez de redução do espaço físico. É uma tendência que os profissionais da área de seguro que eles passem a ficar mais remotos do que eram até o início desse ano? Eu acho assim que algumas coisas vão mudar, na verdade. Né? Eu gosto de estar no escritório, né? Eu acho bom, né? Gosto de estar lá junto com a equipe. Para a gente, principalmente ligado em sinistros, o diálogo é muito importante, né? Mas funciona também online, né? Então a gente trabalhou até, eu falo o nosso exemplo, que a gente trabalhou até uma sexta no escritório, na segunda-feira estava todo mundo online e o negócio funcionou, né? Funciona até hoje, com a mesma produção, de expedientes tramitados e tudo mais, todos esses controles que a gente tem funciona bem. Eu acho que isso vai permanecer, né? Eu estou falando em nome da minha companhia, a companhia não pretende diminuir o escritório ou fechar o escritório. Não, deve permanecer com o mesmo escritório, mas de uma forma diferente, né? Sem a obrigação de você estar diariamente lá, sem, né? Mas Tá, com algumas idas e vindas, né? O que, lógico, esse período aqui não é um período bom, né? A pandemia não foi boa para ninguém, mas algumas coisas a gente aprendeu, né? A gente pode ter, eu posso estar hoje em Porto Alegre online, falando numa reunião como se eu estivesse ao vivo, isso ajuda é, bastante, né? Então, em termos de deslocamento, de viagens, tudo, a gente vai ter um benefício muito grande, né? Vamos manter o escritório trabalhando lá, essa é a ideia, mas com uma frequência menor, né? Hoje, para alguns profissionais, o escritório
seria até chega a ser um transtorno, né? Porque ele perde, aqui em São Paulo, o cara perde 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Então, para ele ganha 6 horas dentro de casa, né? Começando e tendo uma disciplina, que isso também é importante, né? Que tem algumas pessoas que se adaptam, outras não. Outros não se adaptam, né? Então, tinha um parceiro nosso ali que ele falou, ó, eu prefiro ir, né? Vou correr o risco ir no escritório do que porque não se adaptou ao home office, né? Mas é uma tendência. Não acredito que isso vá eliminar do escritório. A posição é importante. A gente, como o Berkeley, a gente vai manter o escritório vivo, vai manter a equipe. É importante, né? Até porque a gente foi contratado para estar presencial, né? Mas isso... E eu acho também que muitas pessoas vão querer estar trabalhando presencialmente, porque vai ser para tirar o trauma, né, desse período aqui. Mas em termos de tecnologia evoluiu muito, muito nesse período curto aqui, espaço de tempo. Como eu falei, as viagens que nós precisávamos, a gente viu que não são tão necessárias. Você resolve a coisa online, o negócio funciona, né? Então vai ser um híbrido aqui, daqui para frente. A gente vai ter um híbrido de online, presencial, reuniões, né? Mas com certeza mudou, evoluiu bastante nesse curto período, né? Como eu falei, a gente na sexta-feira trabalhava no escritório, na segunda passou a estar online de uma hora para outra e está funcionando, né? Então a gente está motivado aí com a equipe que conseguiu produzir tanto ou mais do que produzia, né? Um ganho, e com certeza o mercado vai ser esse híbrido aí daqui para frente, né? Está se reinventando, né? Está se reinventando, né? Está se reinventando, né? Vem Agora, funcionando. A gente começou a fazer um trabalho mais de não ter papel, de digitalização. Não é ainda um trabalho, eu falo que não é digital, mas ele é online, né? Ele funciona dessa forma e funciona bem. Então, você não tem como papel, mas você tem como se comunicar com as pessoas que estão fora, trocar documentação, que é importante, né? Sem ter a necessidade de protocolo, de levar o documento, né? Eu tenho um amigo de uma seguradora que comentou, que ele falou que eles não tinham essa possibilidade, não tinham ferramentas digitais. Então, o próprio regulador que ia entregar a documentação, não tinha ninguém, não tinha nem recepcionista para receber essa documentação, não tinha como entregar o relatório na seguradora, né? Então, foram coisas que teve que se adaptar rápido, mas acabaram dando certo, funcionou, né? Isso é importante, é uma adaptação rápida que o mercado passou, né? Então, uma modernização. Acho que o Gilberto ele tem um programa lá que chama, acho que é Gmail, que é muito interessante, né? Que ele faz, o próprio segurado faz a vistoria do local, né? Então, ele com o celular mesmo, ele tem um programa que ele faz, um programa que depois junta o orçamento, vai montando todo o trabalhinho da empresa, que é muito interessante, né? Então, eles já estavam, como algumas empresas já estavam dando esse passo anteriormente, né? Às vezes, alguns dados de sorte, né? Igual na companhia, a gente teve sorte também que o ano passado a gente, por acaso, trocou todos os equipamentos por laptop, mas foi uma tacada, né? De sorte, né? Essa do que eu comentei do Gilberto também, esse instrumento é muito legal, porque você faz uma vistoria sem precisar do deslocamento. Hoje em dia, que ninguém quer que receber um estranho na casa dele, isso eu falo na casa, pode ser uma empresa, pode ser um comércio, ninguém quer receber perito, ninguém é bem-vindo, né? Fala, puxa, não sei onde esse cara está, onde ele andou. Essa ferramenta funciona muito bem, né? É lógico, para a perícia, talvez ela não seja adequada, porque perícia você tem que estar, às vezes, no local, você tem que ver o que ocorreu, né? Você tem que sentir o processo do sinistro, né? Então, isso é importante, mas o mercado como um todo evoluiu bastante, né? A gente viu muito legal. Como a Aline estava comentando aqui, o home office está aproximando as partes que integram todo o processo de sinistro. E é mesmo, né? Até quem estava na companhia ou quem estava fora da companhia como prestador, todos nós, né, e o segurado, todas as partes estão sentindo aí alguma alteração, né, com esse novo ritmo, né? Eu também, eu acho que isso aí é da mesma forma que o funcionário ele deixa de perder aquele tempo para ir até a companhia, nós prestadores também ganhamos muito com isso aí. A gente começou a ter mais agilidade no trabalho, mais flexibilidade, né? E aquela questão de tudo digitalizado, agora a gente já passou por isso já faz tempo já, né? Então não tem mais que gerar documento físico.
Uhum. Então, você encaminha o documento digitalizado, encaminha imagens, tudo isso aí passou a agilizar os processos nos últimos anos, né? Uhum. Sim, sim, ajudou bastante, né? A gente fala, se fosse uma perícia digital, uma perícia remota, né? E essas ferramentas que tem, que vão aparecendo, né? E tem muito para evoluir, né? Acho que é muito legal isso aí. Alguns produtos evoluíram mais que os outros, né? Mas, para você ter uma ideia, você lembra, né? Quando a gente trabalhava, principalmente em perícia, a gente fazia algumas perícias agrícolas lá, que você ia comprar um laudo de satélite, era uma fortuna, cara, para ver, né? Para comparar o que foi feito e tal. Você tinha uma pessoa no Unicamp que te vendia, mas era, cara, às vezes pesava no processo de ciência, pesava os valores que você comprava, esses laudos para você Sim. ver as fotos de satélite, esses mapas, né? Eram caríssimos. Hoje você tem um Google, cara. Pelo Google É, você vê lá a imagem via satélite online. Você tem os produtos do Google que ele te vende, você assina, ele te mostra online. Você põe a data, ele mostra as datas que você quer. Isso é fantástico, né? Você tem drone hoje. Pô, você não precisa correr o risco, né, de fazer algumas vistorias. Você faz por drone, né? Você coloca lá, você programa ele. o drone ajudou bastante mesmo, né? Ajudou muito. Você, O drone passou a ser uma ferramenta do perito também agora. do perito. A gente tem seguro ambiental, que você tem área de contaminação, área aquele círculo que você não pode passar. Puxa, a vistoria é feita com drone, né? Então tem muita ferramenta que veio para somar, para ajudar, né? E alguns, né, para evoluir mesmo. Né? Acho que a gente está evoluindo bastante. A gente está evoluindo muito em seguros ainda, né? O Bruno está comentando aqui sobre essa vistoria, que é a chamada vistoria remota, né? E o Gilberto, ele afirma que 90% das vistorias hoje são remotas. É interessante, bastante. É interessante. A gente tem como comentei com você, lembra que eu falei que toda vez que você tem uma obra financiada, são exigidos 3 seguros, né? Que você faz a engenharia, a garantia e o É, pós-obra, né? E a gente tem um produto de pós-obra que ele atende, que é exatamente para a garantia do imóvel, né? Então ele vai, que são pequenas avarias, né? Que aparecem no imóvel do mutuário. Ele faz isso, pô, o próprio mutuário se torna um regulador, né? Fala, pô, pega seu celular, tira foto, tira assim, assim, não tá nítida. Ele vai fazendo e o cara vai alimentando esse produto, né? Então é muito legal, né? é, é, o, é uma transformação para todos nós, né? Agora, assim, é um mercado que eu acho que sempre vai ter uma boa área de trabalho para nós, enquanto peritos, né? Uhum. E sempre vai acontecendo alguma modalidade nova, vai entrando algo novo, né? Tem os casos clássicos, né? Que a gente está acostumado, mas sempre no setor de seguro está surgindo algum produto novo, que foge até dessa minha área de perícia de engenharia, mas talvez na área de massificados, né? Seguros de equipamentos que vão surgindo, né? É, Eu presumo que o ramo do seguro ele está sempre se reinventando e acompanhando aí desenvolvimento, né? é. A gente está acompanhando alguns lançamentos que devem ser, que está já pronto, já está com a SUSEP, mais para o ano que vem, que vão revolucionar, vai ser uma mudança completa lá na parte de seguros, né? E vai exigir muita perícia. A gente está discutindo exatamente onde que entram as perícias, né? Se já no começo da vigência da pólice e tudo mais, mais uns percentuais de obra que a gente está aumentando, né? Um trabalho junto com isso foi elaborado com o pessoal de Brasília, com o próprio governo, com demanda, né? A gente tem uma demanda muito grande. O Brasil precisa ser construído, né? A gente tem uma demanda habitacional enorme aqui. A gente tem que crescer, tem potencial, né? Um país rico com muito potencial de crescimento, né? A gente lembra na época da faculdade quanto que a gente não ouvia, pô, precisamos construir estradas, precisamos, né? Tem uma carência muito grande, né? De infraestrutura no país. E isso a gente está. Foi feito um grupo de trabalho que está trabalhando exatamente na demanda e na necessidade de seguro, né? Um seguro que seja muito bom em termos de resultado, né? De angariar o prêmio necessário e também para o próprio segurado, cobrir as necessidades dele, né? É aquilo que a gente falou bastante no começo aqui. O seguro é para proteger seu patrimônio, né? Que seja satisfatório, né? Que você tenha É, qualquer necessidade que esteja lá para te ajudar. é. Voltando àquele tema que nós estávamos falando de home office, a relação que foi mudando aí de trabalho, né?
Nós somos com o Alan, lembra do Alan? Nosso Sim. velho amigo do seguro, Alan, né? Obrigado pela pergunta, Alan. O Alan gostaria de saber, Frank, o que nós pensamos a respeito da relação, em relação ao excesso de impessoalidade que a pandemia gerou e ainda pode aumentar. Está mudando essa característica. Eu, pessoalmente acho terrível, cara. Só, cara, o homem é social, o homem precisa de encontrar as pessoas, apertar a mão, abraçar, né? A gente é social, cara, tem que encontrar as pessoas, né? A gente, como eu falo, a gente tem nosso compromisso aí a cada 2 semanas, cada de almoçar junto para se ver, mesmo que fica um na ponta da mesa, outro do outro, né? Discutindo, É, falando alto ali, como a gente gosta, assim como tem algumas pessoas que têm necessidade de estar junto, né? A gente, com alguns executivos também da companhia, de transporte, de casualty, né? No sábado eu tive com o pessoal de casualty junto, né? Conversando, comendo churrasco e tal, mas tem que estar junto, né? Isso aí a gente é pessoal, né? É uma ótima pergunta mesmo. A gente, quando voltar, tem que voltar e voltar a ter contato. A falta de contato é muito grave, a gente não sabe o efeito disso. Não na gente, né? Toda essa geração de crianças estão sentindo muito, né? Eu sou um cara que a gente precisa estar junto, né? Como eu falei, algumas coisas a gente consegue definir. Com certeza a gente tem pontos positivos, né? Para tirar daqui, como que eu falei, o ponto positivo de você tá com um cara de Porto Alegre sentado aqui na sua sala, mas na sala do escritório, não em casa. Em casa não foi feito para você trabalhar, né? Em casa para você descansar. Você começa a misturar elementos, misturar motivos, né? Misturar frustrações, né? Você sai com a cabeça pensando uma coisa, você tem outra, dividindo o espaço de respeito com outras pessoas da sua casa, né? Então a gente é social, né? A gente tem que estar, eu sou, acho que, como eu falei para você também, outro, a gente é pago para estar no escritório, não em casa, né? Então é uma coisa que eu sim. defendo bastante, acho muito bom o contato pessoal, tem que ter olho no olho, tem que estar junto com meus funcionários, tem que passar a mensagem para eles, né? Eu quero ver se na sala todos estão juntos, né? Estão na mesma página, as dúvidas, né, são melhores, né, Isso. quando é ao vivo. Agora, é isso, concordo com ele também, que nada que é impessoal, assim, ficou muito distante, muito frio, né, a relação fria não é legal, né, a gente tem que acalorar, né, principalmente quando a gente está trabalhando aqui na questão de pessoas, né, como, isso aqui é feito por pessoas, né, a gente, ser humano, gosta de estar em contato com pessoas, né, a gente gosta desse relacionamento, né, a gente quem está com processo de seguro, sinistro, gosta de problema, gosta de resolver problema, gosta de estar junto, né? Gosta de trabalhar, de resolver. Isso faz muita falta. Só que esse período aqui é terrível, tá? É um período que a gente vai passar, logo vai terminar, se Deus quiser, nunca mais vou voltar. E o que a gente vai tirar daqui são alguns pontos, né? Que vão funcionar para ser, que serão ferramentas para o futuro, né? Mas a personalidade é terrível, né? Hoje a pandemia gerou esse afastamento físico entre os funcionários, entre os prestadores, né? Mas eu já senti isso há muitos anos atrás, até numa das companhias até que o Alan trabalhou lá, você também trabalhou, e, e quando começou aquele processo de digitalização, de eliminação de papel, onde você tinha nota fiscal eletrônica, as fotos iam no sistema da companhia, o relatório era eletrônico. E quando tudo isso começou a acontecer, o que ocorreu? A gente começou a perder contato com os analistas da companhia. A gente sequer era autorizado a subir até a companhia, né? Então, você conhecia o cara, ainda falava por telefone. Depois veio o WhatsApp, nem por telefone mais você fala, né? Porque hoje o telefone só serve para o WhatsApp, não serve nem para a função de telefone mais, porque esqueceram dela, né? Uhum. Então, se tornou muito frio. Então, eu, como prestador, como pessoa, e você sabe muito bem disso, eu procuro sempre agendar algum contato com os meus amigos ou clientes, para que a gente tenha esse contato pessoal, né? Porque vai Uhum. ficando muito frio. Então, o que acontece naquela companhia que foi o meu maior cliente na ocasião? Hoje, eu não conheço mais ninguém, porque os funcionários foram se renovando, muitos que estão lá não me conhecem como profissional ainda, né? Então, eu costumo chamar colegas de trabalho para tomar um café, como a arquiteta Débora Dias, que está aí na live, né, que foi a minha companheira nas 2 últimas lives, né? Então, a gente sempre está procurando contato com fornecedores
Porque vai chegar um momento que, embora as pessoas acham cômodo no home office, vai chegar um momento que acho que vão começar a sentir falta do contato físico, né? E nem É, que seja com menos intensidade, mas algumas vezes por semana, acho que é interessante estar no escritório, isso sim. acontece, né? Sente falta mesmo, né? De se ver, de conversar, tem que ser assim, né? Progride assim, o negócio anda para frente assim, né? Se você quiser, igual hoje, esse ano, apesar de tudo isso, foi um ano estagnado, né? Estagnado de ideias, estagnado de movimento, de crescimento, né? Então, porque não tinha contato, né? Então, isso faz parte do andamento. Acho que quando a gente, né, falou, Roberto, vamos, a gente tem a pandemia aí, mas vamos se encontrar, cara. A gente precisa se ver, precisa estar junto, precisa olhar Sim, no outro, precisa apertar a mão aqui, sim. senão eu vou ficar louco, cara, né? Então, É, isso é isso mais do que um compromisso aí, a gente é um exercício mental para a gente, né? Tá junto, sim. igual onde a Para gente estava, né? saúde A gente mental, né? Saúde comentar, né? mental, e isso, a gente, existe uma troca de ideias, uma troca de experiências, né? E é importantíssimo, eu não abro mão disso, não. Ô, Frank, deixa eu só dar um toque aqui para o pessoal, que no próximo dia 22 de dezembro, nós faremos uma live sobre a atuação do perito na área de engenharia de segurança do trabalho. Essa live vai acontecer excepcionalmente às 19, que geralmente a gente faz às 20, e só que em função do nosso convidado, nós faremos às 19 horas. Então será na próxima terça-feira, dia 22 de dezembro, às 19 horas. Tá certo? Então é isso aí, Frank. Quer fazer mais algum comentário? Tem as suas considerações finais aí, que nós estamos a 1 hora e meia aqui e o pessoal já deve estar querendo descansar um pouco, né? Para não Ver ficar uma também série, muito. né? Falar, puta, Mas vi a esses gente dois pode até caras aí pensar falar em fazer um segundo tema aí, uma coisa mais específica, se você achar interessante, né? Ou alguém que esteja aí no participando, temos várias pessoas da área de seguro participando aí, o Alan, o Gilberto, né? Tem a Aline, que é lá do Sul, e eu acho que a gente tem bastante gente aí que poderia agregar aí e fazer uma futura live aí, quem sabe uma mais dividida aí, não sei. vamos fazer, vamos, a primeira de várias aqui, eu acho, né? Tema tem bastante, né? E como eu falei, cara, prazer de estar com você aí, de ser um amigo a gente que é amigo, acho que uns 30 anos já, cara. E quando você precisar chamar, é um assunto que eu falo com prazer também. Acho que é muito legal pessoas como você levar isso adiante, né? Acho que faltam especialistas, né, técnicos, aqui a gente viu, você comentou, não estou conseguindo ver quem está, mas você comentou do Alan. Alan é um cara muito especial, um cara bacana também, né? Que a gente Sim, acompanha a carreira dele desde o começo, né? Evoluiu desde o muito, início, é. é um apaixonado pelo seguro também, é um cara inteligente, como eu falo, né? Existem talentos, né? O cara é um talento, com certeza, Sim, e isso é legal, né? Tem que a gente ver, assim, pessoas que nos ensinaram, né? Você tem a oportunidade de compartilhar com as outras algum conhecimento que você tem, mas muita gente boa participando aí com a gente, isso é legal. Então, quando você quiser sim. chamar, cara, sou entusiasta pelo assunto mesmo, conta comigo, né? Estamos sempre juntos aí. E só preparar o próximo ponto aqui, depois eu te passo algumas ideias aí da gente discutir no próximo, aí, cara. E obrigado aí, É, muito obrigado mesmo pela chance aí, pela participação, pelo convite, né? Me sinto muito honrado. E quando você quiser, a gente está à disposição, cara. nós temos aqui, só para complementar mais uma observação do Bruno, sugerindo uma live com casos mais complexos ou diferentes que pegamos, entendeu? A gente Uhum. pode, de repente, selecionar alguma coisa. É claro que é bom lembrar que no nosso segmento existe também, é, como se diz, tem assuntos que a gente não pode abordar, né? Tem Na verdade, algumas. a gente não pode, a gente tem acesso, isso a gente assina um termo de confidencialidade, que a gente não pode Isso, expor. Então, a gente pode trazer os casos sem falar as vítimas, né? Então, a gente sim, traz aqui é, os processos é. interessantes Sem aqui, bem citar nomes. estruturados, sem citar nomes, sem citar empresa, né? E aí com casos interessantes também, tantos que geraram indenizações, né? Como que a gente protegeu o patrimônio segurado, que é o nosso principal interesse, né? Mas vamos trazer alguns processos, alguns projetos aí que a gente trabalhou junto. Esse caso de Campinas que você citou foi muito legal, muito bacana, né? Com o caso é complexo também. A gente traz casos judiciais também, né? Acho que
que é importante, né, para o pessoal entender também que ocorre, como que acontece. Vamos fazer. Acho que assuntos tem bastante, cara. Sim. Nós vamos, então, assim, selecionar para o início do ano, então, algum tema legal, né? E fora essa live que acontecerá na próxima semana, eu pretendo chamar um convidado aí para falar sobre agronomia, sinistros também na área de agronomia, sinistros com silo, né? Eu fiz o convite hoje, vamos ver se ele vai topar. E tem outros convidados aí que estão na fila, né? Mas em breve a gente programa essa live aí, né? Eu queria agradecer também todos que participaram. Tem muita gente aí, viu, Frank, participando, muita gente que a gente conhece, gente que a gente não conhece, gente que eu não conheço ainda, só virtualmente, né? Como a Aline, por exemplo, que é do Sul. Tem o nosso amigo Gilberto, tem o Alan, tem todo mundo aí. Eu fico contente que o pessoal está prestigiando a live e contente que você topou o meu convite também, hein? Ah, Tá certo? tá certo. E pode contar comigo também, se for preciso aí, é só chamar também, tá? Legal, legal, Roberto. Então tá, cara. Boa noite, bom descanso para todos aí. E estamos à disposição. Quando vocês precisarem, é só chamar, cara. É isso aí, eu que te agradeço, Frank. Um abraço para você, um Um abraço para todos abraço. que participaram. Eu vou, assim que finalizar a live, vou disponibilizá-la no IGTV, tá certo, pessoal? Ela vai ficar Aham. gravada no IGTV e depois vamos compartilhar nas demais redes sociais. E o material complementar que a gente vai preparar, a gente vai enviar para os que se cadastraram no link da bio, vamos mandar por e-mail. Então, se você não se cadastrou, não tem problema, é só entrar no link da bio, fazer o seu cadastro para receber o material complementar, porque a gente vai encaminhar por e-mail, a gente precisa ter esse cadastro, tá certo? É isso aí, Frank. Tá Obrigado, bom, cara. tá? Obrigado a E você. parabéns. E obrigado a todos que participaram aí. E a gente se vê em breve. A gente se vê na terça-feira às 19 horas. Um abraço. Vai lá. Até mais.